A decadência na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar 3 livros que traz esse tema decadência. Acho que é a primeira vez que eu faço sobre esse tema. Agora eu não lembro se foi alguém que me pediu ou se foi eu que, por iniciativa própria, selecionei 3 livros. Eu tenho um caderninho onde eu anoto ideias para vídeos e aí não lembro mais de onde veio essa ideia. Mas de todo modo, tá valendo. Antes, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga lá no Instagram, que vi do mundo, que curta este vídeo, que comente, que veja as opções para membros. A gente tem 2 opções para membros, conteúdo exclusivo, sobre teoria literária e várias outras coisas. Então, deem uma olhada no box de informações. A primeira obra que eu quero mostrar é uma peça de teatro, chama O Jardim das Cerejeiras, do Tchekhov. Tive a felicidade de ler essa peça, de ver montagem da peça, que eu gostei bastante também. É sobre decadência de uma família aristocrata, eu ia falar pequena burguesa, mas não, ela é aristocrata. E a gente tá aqui, acho que agora eu não lembro mais se é finzinho do século XIX ou comecinho do século XX. Aí sempre as pessoas perguntam, havia burguesia na Rússia do fim do século XIX, começo do século XX? Sim, havia pequena burguesia, né? Depois da libertação dos escravizados em 1800, dos servos, né? Lá eram servos. Foi na década de 60 do século XIX, eu não lembro exatamente o ano. Muitos começaram a viver de comércio e tal, alguns conseguiram acumular um pouquinho de dinheiro. Nada de grandes conglomerados, donos de meios de produção, assim, não. Mas já tinha ali uma faixa com uma certa grana já, enfim, quando houve a Revolução, havia alguns ali já considerados burgueses. E aqui a história é de uma aristocracia que estava decadente. A gente está falando de um país, né, a Rússia, um país que, pleno século XIX, havia uma aristocracia rural que era estrutural naquela sociedade. A gente está falando de um país, a Rússia, que no século XIX era estruturada por uma aristocracia rural. Então, no começo do século havia servos, depois na década de 60 houve a libertação dos servos, e aí foram surgindo os pequenos burgueses, mas a aristocracia já estava lá apodrecendo. A gente já vê aqui anúncio, nessa obra a gente já vê o anúncio de um regime que não tem como se sustentar por muito tempo. Aquela estrutura econômica estava ruindo já. E aqui a gente tem uma família decadente e tem figuras... E aqui a gente tem uma família aristocrata que acaba perdendo a propriedade, acaba vendendo a propriedade para um burguês que vai comprar ali a área para fazer uma espécie de resort, sei lá, spa, alguma coisa assim. Então, o Jardim das Cerejeiras é a propriedade da aristocracia e acaba sendo derrubada. Tem um momento da peça que a gente escuta o barulho, a gente não, eles escutam o barulho das árvores caindo. E as árvores caindo significa a decadência daquela classe ali que já não tem muito como se sustentar. Pelo menos essa família naquele momento não tinha. Tem um vídeo sobre ele, vou deixar aqui. Aliás, acho que eu tenho um vídeo sobre os 3 livros que eu vou mostrar. Então, deem uma conferida. O outro que eu vou mostrar é Dr. Fausto, do Thomas Mann. Aqui a gente tá falando de uma espécie de continuação do Fausto do Goethe. Sim e não, né? É uma história totalmente diferente, mas ainda assim é Fausto. É uma história totalmente diferente, num momento histórico diferente, mas nas 2 obras, tanto do Goethe quanto nessa, o Fausto representa a Alemanha. Só que são histórias bem diferentes. Aqui a gente está falando de um músico que tem aqui o desafio de compor uma sinfonia. O livro todo é em torno disso, mas o livro não é só isso, né? Essa composição da sinfonia acaba sendo algo simbólico. Este professor, o Adrian Leverkuhn, ele simboliza a Alemanha. A Alemanha que no século XX fechou com Hitler, né? Fez o pacto com Hitler. Thomas Mann não perdoou. No Fausto do Goethe, o Fausto, embora ele tenha rompido lá o pacto, enfim, falou que não deveria falar, e aí, segundo o pacto dele com Nosferatu, ele voltaria à condição. Ele não poderia desejar que aquele momento se acabasse, e ele desejou, falou, ó, como é belo, maravilhoso, não sei o quê, e aí veio lá o diabão para levá-lo, né, porque a ruptura do trato. Mas aí teve uma salvação ali pro Fausto, né, na obra do Goethe. E o Fausto, que simbolizava a Alemanha, se casou com Helena de Troia, né,
buscando aliança com o passado grego. Teve uma salvação naquele momento. A gente está falando do fim do século XVIII, começo do século XIX. Aqui, Thomas Mann, ao contrário do que Goethe fez, que salvou Fausto, aqui o Thomas Mann não salva um lado. O pacto com Hitler é imperdoável. Ele não salva aqui o personagem principal porque ele acha que não tem perdão. Essa conivência, digamos, o pacto que os alemães fizeram com Hitler. E aí a gente tem a decadência. E a decadência dele, do músico, fica muito evidente no final mesmo, assim, sabe? Porque é uma derrocada moral, física. Mas dê uma olhadinha no vídeo, porque eu fiz esse vídeo faz tempo, eu não lembro de detalhes, lá tá tudo mais fresco. E o último é O Leopardo, do Tomasi de Lampedusa. Aqui a gente está no contexto italiano do século XX, quando uma ascensão burguesa, a unificação da Itália, e aí a gente tem aquela situação da burguesia já tomando ali o poder e a aristocracia decaindo. E aqui tem aquela frase célebre do Tancredi, que fala que é aristocrata, o sobrinho lá do Leopardo, né, do aristocrata, ele fala, temos que mudar para continuarmos iguais, algo mais ou menos assim, ou seja, vamos nos aliar aos burgueses para não perdermos nossa posição. Ele, inclusive, da aristocracia, firma lá casamento com a moça burguesa. Então, aqui a gente está tendo também, assim como naquele ali da Rússia, a decadência da aristocracia. Aqui é mais evidente que lá a ascensão burguesa. Ali é uma situação bem específica de famílias, de um para um, de uma família para outra. Aqui não, aqui já é coletivo, aqui a gente já tem a demonstração coletiva da decadência da aristocracia, mesmo porque a gente tem aqui a guerra, né, a unificação como pano de fundo e a ascensão da burguesia ali tomando o poder mesmo. Como eu disse, tem um vídeo para os três, deem uma olhada, 3 obras, todas muito boas, eu não saberia dizer qual é melhor, as 3 são excelentes, eu gosto das 3. Então percebam que a gente está falando de Itália, Alemanha e Rússia. Em momentos diferentes nesses dois casos aqui, decadência da aristocracia em prol da burguesia. Aqui não, aqui já é uma outra questão, aqui é uma decadência física e moral. Aqui por conta de uma escolha política talvez, mas o personagem aqui ele tem uma decadência física e moral. E eu acho esse tipo de decadência bem mais interessante, assim, interessante para ler, né? Aliás, nenhuma decadência é positiva para quem a enfrenta, mas se vocês se lembrarem de mais livros com este tema de decadência, pode ser moral, social, física, seja o que for, deixe aqui nos comentários para eu continuar com este quadro. Eu vou adorar saber. Obrigada, beijos e